Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo lhe comunicar a palavra de Deus e hoje em um parágrafo todo especial na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. A leitura feita é da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. O apóstolo Pedro, o homem que teve a experiência de andar com Jesus em seu ministério terreno, é também aquele que teve a tristeza de um dia negar o seu mestre, mas ao mesmo tempo a alegria de ser outra vez confirmado perante os apóstolos, quando do seu encontro com Jesus após a ressurreição de Cristo. Ali aprendemos que Pedro foi restaurado quanto à sua posição apostólica diante de Jesus e diante dos seus companheiros de apostolado. Ele teve o privilégio de ouvir Jesus dizendo 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Esse homem que tem tal privilégio agora no final da vida, escreve aos cristãos que passavam por diversos tipos de sofrimentos, mas não esquece de dar um recado especial à liderança. E ele identifica os pastores, os obreiros locais, os anciãos, usando a palavra que era conhecida na época, presbítero, uma espécie de superintendente, conhecido também como ancião, alguém que desenvolvia o trabalho de pastor. E a recomendação é clara. A vontade de Deus é que os pastores deveriam cuidar do rebanho de Deus, pois Pedro é muito claro e objetivo na sua colocação. O rebanho é de Deus e é Deus que deseja essa regra, essa norma. Como deve ser o trabalho do pastor? Primeiro, espontaneamente e não por obrigação. Segundo, de boa vontade e não por ganância. Terceiro, sendo exemplo para o rebanho e não como dominador. O pastor não é um dominador, não é um rei, não é um governador, jamais um ditador. O pastor é um líder, deve considerar-se assim. Um líder levantado por Deus, vocacionado por Deus para cuidar do povo de Deus, para cuidar do rebanho de Deus, daqueles que se submetem à liderança de homens
chamados por Deus. O nosso desejo nesse dia é que o Espírito Santo coloque esta palavra, iluminando a mente, fortalecendo o coração, despertando o espírito e a alma de todos aqueles que são vocacionados, que de fato foram chamados. Nos dias em que vivemos, há muitos que se autodenominam pastores, bispos, apóstolos, missionários ou líderes do povo de Deus, sem, no entanto, nunca terem experimentado a verdadeira vocação espiritual, o chamado de Deus. E como podemos saber disso? O próprio Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Assim, ficam aqui as nossas palavras, nesse dia especial, diante de um texto tão especial. Deus vocaciona homens e os chama para o seu trabalho, dando-lhes o dom ministerial de pastor. E como deve ser o seu trabalho? Conforme o Espírito Santo orientou Pedro a escrever: que pastoreie o rebanho de Deus, não por obrigação, mas espontaneamente. Pois é assim que Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Pois, se assim acontecer, quando o Supremo Pastor se manifestar, estes pastores que procederam bem, que foram fiéis na condução do rebanho, no cumprimento do seu ministério, receberão a imarcessível coroa da glória. Isto é, a coroa que nunca vai perder o seu brilho. A Deus toda glória, a Deus toda honra, e ao Supremo Pastor das nossas almas, Jesus, que continua sendo para nós o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.